Olá, tudo bem? Vamos agora para a segunda questão do vestibular da Federal de Santa Catarina de 2018 e essa segunda questão começa nos contando o seguinte. Para reduzir, item 1, para reduzir os preços de todos os produtos de uma loja em 23%, o gerente dessa loja deve multiplicar o preço de cada produto por um fator. Esse fator deve ser, pessoal, vamos lembrar de uma coisa, o total de um valor 100% ele é 1, certo? 100% é 1. Nesse caso, a quantidade de desconto, 23%, quantidade de desconto, mais a quantidade que eu vou pagar, tem que dar o mesmo 100%. Então, olha só, se eu tirar 23% de 100, a gente vai ter 77%. Pergunta, se 100% é 1, para descobrir o desconto ou aplicar o desconto em todos os produtos, eu vou multiplicar por 0,23. Atenção, isso vai calcular para você quanto que é o desconto em cada produto. Então, para pensar. Quanto é que você vai ganhar de desconto? 0,23. Quanto é que você não vai pagar? 0,23. Se eu não vou pagar 0,23, então quanto é que eu vou pagar? 0,77. Para transformar todos os preços dessa loja, de todos os produtos, em um preço com 23% de desconto, você pega os produtos todos e multiplica pelo fator 0,77 e não pelo fator 0,23. Item 01 é um item falso, ok? Item 01 é um item falso. Na sequência, dá uma olhada comigo, deixa eu limpar isso daqui. Item 2. A função f de x igual a x, módulo de x mais 1 menos 3 é crescente de menos 1 para frente. Vamos pensar numa coisa? Quando a gente falou de funções desse jeito, a gente vem aqui e coloca aqui, ó, primeira parte da função. Y igual a x mais 1. Isso é uma função crescente, tocando o eixo y no 1, tocando o eixo x no menos 1. Essa função aqui, ó, seria isso daqui. Legal? Tocando o eixo y no 1 e tocando o eixo x no menos 1. Maravilha. Aí eu vou pegar essa função e vou fazer deixa eu até voltar para a cor aqui. Vou fazer y igual a módulo de x mais 1. Ou seja, é a função aqui de cima, pessoal, essa que está escrita imediatamente aqui em cima, só que ela foi colocada em módulo. Quando ela foi colocada em módulo, aquilo que era positivo continua positivo. Então, daqui para trás ela continua positiva e a parte negativa se transforma numa parte rebatida. Então, dá uma olhada, esse ponto aqui vale menos 1, aquele ponto que está colocado lá vale 1. Essa é a minha nova função. Aí, ele ainda vai fazer o quê? Ele ainda vai pegar e vai pôr para você, olha, y é igual a módulo de x mais 1, que é essa ideia de cima, e eu vou subtrair 3 desse módulo. O gráfico agora, pessoal, deixa eu até botar ele mais para cá, senão vai ficar muito estrangulado lá. O gráfico agora, ele vai ficar assim, você quer ver? Em primeiro lugar, nesse caso aqui, ó, qual é o valor mínimo do y? Professor, o valor mínimo do y é 0, porque módulo, o menor valor que módulo pode dar é 0. Se eu peguei, então, 0 que eu tinha antes e subtrair 3, o valor mínimo aqui embaixo agora passa a ser o quê? O valor mínimo aqui embaixo passa a ser menos 3. E o nosso gráfico, ele vai respeitar essa jogada. Ele vai ser arrastado lá embaixo vai ser arrastado lá embaixo para o menos 3. Quero chamar a sua atenção para uma coisa. Minha figura não está em escala, é para a gente construir a ideia. Onde que a gente tem, pessoal, o lugar da raiz? O lugar da raiz, que era a raiz, ele não mudou. Ele continua aqui, ó, menos 1. O gráfico manteve a mesma forma. Onde o gráfico tocava o eixo y no 1. Se eu fiz 1 menos 3, esse gráfico toca o eixo y aonde agora? No menos 2. Dá para descobrir as raízes? Não é necessário, mas dá. Você poderia só me responder uma coisa? É verdade que
de menos 1 para frente, essa função é uma função crescente? Ah, professor, é verdade, de menos 1 para frente, ela é crescente. Então o item 02 é um item o quê? Verdadeiro. E se alguém te perguntasse as raízes, professor? As raízes é quando eu toco o eixo x. E quando eu toco o eixo x, o y vale o quê? Vale 0. Módulo de x mais 1 menos 3 é igual a 0, que é o y. Módulo de x mais 1 vai ser igual a 3. X mais 1 é igual a menos 3. Ou x mais 1 é igual a 3 positivo. Então, x é igual a menos 4, ou x é igual a 2. Aqui tem menos 4, aqui tem 2 positivo, e aí você, se preciso, construiria. A gente já viu vários exercícios da Federal em que ele pede para você calcular essa área aqui no meio, né? Se ele pedisse isso, você ia ter base, ia ter altura, e aí você podia fazer o cálculo lá. Fora isso, o item é um item o quê? Verdadeiro. Em seguida, deixa eu limpar isso daqui, dá uma olhada comigo no item 04. O item 04, pessoal, é uma função exponencial e ele está dizendo que ela não possui solução. Vamos ver uma coisa? Nos reais. Você tem lá, quer ver, ó? 4 elevado a x. Você concorda que 4... Perdão. Você concorda que 4 é 2 elevado a 2, tudo isso elevado a x, menos 2 elevado a x vezes 2 elevado a 3, se tem uma soma de expoentes é uma multiplicação de potências, igual a 2 elevado a sétima, e 2 elevado a sétima é 128. Atenção agora, 2 elevado a 2 elevado a x ia multiplicar 2 vezes x, mas ela não é a mesma coisa que 2 elevado a x, tudo isso elevado a 2, ok? Menos 8, que é o 2 na 3, que multiplica 2 na x, menos 128, tudo isso igual ao quê? Tudo isso igual a 0. O que a gente vai fazer é usar uma mentira, um artifício. Eu vou te dizer que 2 elevado a x, a partir de agora, é um valor a qualquer. E se 2 elevado a x for um valor a, nós temos a elevado ao quadrado, menos 8 vezes a, menos 128, igual a 0. A minha pergunta é, quem são os números que multiplicados dão menos 128 e que somados nos dão 8 positivo? Professor, serão eles 16 e menos 8. Fazendo soma e produto, eu fiz direto. Se não lembrar, você pode fazer Bhaskara para desenvolver, vai dar a mesma. Mas veja, o A, lembra que eu falei? O A é uma mentira. Então vamos ver o que a gente pode tirar dessa mentira aqui, ó. A primeira coisa que a gente pode dizer é que 2 elevado a x pode ser igual a 16. 2 elevado a x é igual a 16, que é 2 na quarta. Base 2 e base 2 a gente corta. Então, x é igual a quanto? X é igual a 4, primeira hipótese. Segunda hipótese, você pode me dizer que 2 elevado a x é igual a menos 8. E aí aqui, pessoal, não tem jeito. Não tem como uma potência 2 elevado a qualquer que seja o x, positivo, negativo, não tem como uma base positiva te dar como resposta uma solução o quê? Negativa. Então isso daqui, ó, você podia me dizer que isso não serve. Tá ok? Não é conveniente, não serve. A alternativa é, quanto vale o x nesse caso, pessoal? Vale 4. X igual a 4 é uma resposta. O enunciado está dizendo que não existe solução nessa situação. Pessoal, item 04 é um item o quê? Falso, porque tem solução sim, tá ok? Item 04, deixa eu limpar isso tudo. Item 08, um item de logaritmo, que escreve para nós a solução da equação log de x mais 2 na base 5 menos log de x mais 2 na base 25. Dá uma olhada no que a gente vai fazer aqui, ó. A primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos botar aqui no comecinho, ó, logaritmo de x mais 2 na base 5 menos, aqui a gente tem um detalhe que é, eu vou precisar mudar essa base para a base 5, então vai ficar menos logaritmo de x mais 2 na base 5 dividido, na base 2, não sei mais, na base 5, perdão, dividido por logaritmo de 25
na base 5. Eu mudei aqui, ó, para base 5. Aí, a gente vai dizer que tem logaritmo de x mais 2 na base 5 menos, dá uma olhada comigo, é 1 que multiplica o logaritmo de x mais 2 na base 5. Professor, de onde saiu aquele 1 lá na frente? Pessoal, se eu escrevo para você assim, ó, A, isso na verdade, embora a gente não costume escrever, é 1 vezes A. Se eu escrevi para você 1 vezes log, eu não mudei nada. Só representei esse 1, você vai entender por quê. Deixa eu pôr aqui do ladinho, ó, para a gente não ocupar muito espaço lá. Log de 25 na base 5, 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado na base 5. Então, log de 5 ao quadrado na base 5 vai nos dar quanto? Ah, professor, vai nos dar 2. Tudo isso igual a 1. Ou seja, logaritmo na base 5 de x mais 2 menos 1 meio, que multiplica o logaritmo na base 5 de x mais 2 é igual a 1. Dá uma olhada comigo, esse expoente aqui, ó, 1 meio pela propriedade do log, sai daqui e vai lá como expoente. E aí eu fico com o quê? Eu fico com logaritmo na base 5 de x mais 2 menos logaritmo na base 5 de x mais 2 elevado a 1 meio, tudo isso igual a 1. Pessoal, elevar a 1 meio é, na verdade, calcular a raiz o quê? Raiz quadrada. Então, logaritmo na base 5 de x mais 2 menos logaritmo na base 5 da raiz quadrada de x mais 2. Segundo ele, isso é igual a quanto? Isso é igual a 1. Primeira condição obrigatória, deixa eu pôr aqui, ó, deixa eu limpar isso daqui, que era só apoio pra gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. X mais 2, pessoal, x mais 2 é o quê? Professor, x mais 2, na verdade, x mais 2, ele é a mesma coisa, olha comigo, x mais 2 é a mesma coisa que logaritmando. Então, x mais 2 tem que ser maior do que zero, x tem que ser um número maior do que menos 2. A condição de existência é essa. Continuando a partir disso, então, dá uma olhada comigo, eu vou te dizer que eu tenho uma subtração de logaritmos de mesma base. Então, eu fico com logaritmo na base 5 de x mais 2 dividido pela raiz quadrada de x mais 2, tudo isso igual a 1. Pela propriedade, esse 5 sai daqui e vai para lá elevado a 1. Se isso acontecer, nós ficamos com x mais 2 dividido pela raiz quadrada de x mais 2 igual a 1, com a condição obrigatória, eu vou pegar minha caneta aqui, pessoal, com a condição obrigatória de que x mais 2 tem que ser maior do que zero, então x tem que ser maior do que o quê? Maior do que menos 2, para evitar um zero no denominador, para evitar um zero no logaritmando, condição de existência do logaritmando. A gente já viu em outras questões ideias parecidas? Eu vou elevar ambos os termos ao quadrado e a definição, a condição de existência já está preservada, e ao fazermos isso eu fico com x ao quadrado mais 4x mais 4 dividido por x mais 2 igual a 1. Eu fico com x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a x mais 2. Eu fico com x ao quadrado mais 3 vezes x mais 2 igual a 0. Eu quero saber quem são os dois números que multiplicados dão 2 positivo e que somados, veja bem, somados vão nos dar quanto? Somados vão nos dar menos 3. São eles menos 1 e menos 2. Perfeito? Tem só um erro aqui, pessoal, desculpa. Erro meu aqui, ó, acabei de ver. Para pensar, você já deve ter visto aí. Quanto que é essa base aqui? É 5, né? Então, 5 elevado a 1, perdão, nunca foi 1, pessoal. 5 elevado a 1 vale 5. Ups, tá errado. E assim, né? Claro, eu tô fazendo aqui e tal,
Mas às vezes você comete um erro bobo e demora para enxergar esse erro. Peraí, deixa eu limpar isso daqui, então. Tudo daqui para baixo a gente vai refazer. Então vamos lá, eu vou elevar ambos os termos ao quadrado, nada mudou. Repito, 5 elevado a 1, perdão, vai nos dar quanto? Vai nos dar 5. E aí a gente vai ficar com o quê? Vai ficar com x ao quadrado mais 4x mais 4 dividido por x mais 2, tudo isso igual a 5 ao quadrado, que vale 25. X ao quadrado mais 4x mais 4 é igual a 25x mais 50. Mudou um pouquinho. X ao quadrado menos 21 vezes x mais, menos 46 é igual a zero, ok? Quem seriam os dois números que multiplicados nos dão menos 46 e que somados nos dão 21 positivo? Professor, tem que ser o 23 e o menos 2. Menos 2, pessoal, não serve de jeito nenhum, porque a nossa resposta tem que ser um número maior do que o quê? Maior do que menos 2. Então, a nossa solução de verdade, ela é o quê, pessoal? Nossa solução de verdade é o 23. Se a solução de verdade é o 23, o que significa isso? Ele está dizendo que existe solução e que essa solução, pessoal, é um número primo. Então é verdade, porque 23 é um número primo. Item 08 também é um item o quê? Correto, perfeito? Item 08 é um item correto. Agora, vamos limpar isso daqui, peraí, e eu quero que você dê uma olhada comigo no item 16, uma questão de logaritmo, falando de uma composta, e ele vai pegar e vai pôr aqui para você, olha só, a função f composta pela função g tem que ser 2 elevado a g, e g é logaritmo de x na base 2. Propriedade do logaritmo. Se eu tiver uma base com um expoente que é um logaritmo cuja base do expoente log é igual à base da potência, a resposta é o x direto. Então, a fog de x nesse caso é igual log de x na base 2 como expoente de uma potência de base 2, a resposta disso é x. O que significa dizer que f de g de 5 só pode ser o quê? Só pode ser 5. Então o item 16 também é um item verdadeiro. Como você pode ver, essa é uma questão extensa, né? Ela tem muitos detalhes para a gente trabalhar aqui. Então, cuidado sempre com essa questão. Aí, dá uma olhada, isso encerra a questão número 2 da Federal de 2018. A gente se encontra na próxima questão. Até já, tchau, tchau!